Pois bem, como se já não bastasse o nosso sistema de ensino da nossa sociedade atual hoje brasileira ser formado por um grupo docente de militantes, doutrinadores e revolucionários que tem como propósito fazer o seu filho, fazer dele um objeto de revolução, ou melhor, um sujeito de revolução social, agora também essa gente resolveu se infiltrar nas igrejas, né? Veja o vídeo a seguir depois da vinheta. Então, eu acho que a gente precisa dividir o bolsonarista do bolsominion. E a gente precisa começar a dialogar com o bolsominion. Como a gente vai fazer isso? Acho que a gente precisa conversar coletivamente. No mestrado, eu cheguei a falar uma vez que a gente tinha que se filtrar nas igrejas. E outro dia encontrei uma amiga minha que era da igreja na época que eu fui, porque eu fui cristã há 30 anos. Eu já fui até para Jerusalém, se vocês querem saber. O dia que eu contar o que é essa viagem a Jerusalém, o dia que me botarem na televisão para eu contar, eu acabo com o cristianismo no Brasil. E eu falei, amiga, vamos voltar para a igreja, porque hoje eu sou candomblessista. Não tem um terreiro que eu frequento, essas coisas, porque eu não sou religiosa. Mas eu amo os orixás. Agora que a gente tem que voltar para a igreja, ou ir para, a gente tem. Aí ela, amiga, que ideia louca. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, a gente vai fazer. Aí ela falou assim, mas eles não vão querer escutar. Eu falei, quem disse que a gente vai falar para eles? A gente vai para a escolinha dominical. O que mais a igreja quer, sabe o quê? É pegar uma irmãzinha, um irmão para botar para tomar conta das crianças. Existem lá, enquanto eles estão no culto, uma sala de aula cheia de crianças. Aí tu vai pegar a Bíblia mesmo, a Bíblia. Você vai começar a falar de Jesus. Jesus era esse aqui, ó. Ele amava os pobres. Jesus disse aqui, ó, que o rico não entraria no reino dos céus. E a gente vai começar a falar de Jesus. Mas ele vai chegar em casa e vai falar, pai, a professora, aonde está escrito? Ele vai falar, aqui, pai, está escrito aqui, Jesus falou. Mas para isso tem que ter estratégia. Nenhum dos revolucionários que a gente teve nesse Brasil fez nada sem estratégia. Marighella escreveu um manual. O manual do guerrilheiro. A gente está lendo? Como vocês puderam ver, temos aí uma moça, uma jovem, que claramente conclama seus comparsas num vídeo aí, numa espécie de videoconferência, onde eles estão planejando dar continuidade a essa revolução cultural que nós presenciamos hoje no nosso país. Em todas as atividades que possamos imaginar da nossa sociedade brasileira. Isso não é só no Brasil, não. Mas podemos observar isso no Brasil de forma muito clara, muito evidente. Vamos pontuar algumas coisas aqui que ela diz, né? E apesar desse vídeo aqui ser um vídeo que foi criado como uma espécie de facilitar determinadas compreensões a respeito do texto bíblico para o professor de escola bíblica dominical, não se pode deixar de falar desse tema, né? Isso aqui não é um canal político, mas isso afeta a vida da igreja, até porque, como vocês puderam ver, é uma militante esquerdista que pretende se filtrar na igreja, na escola bíblica dominical. Isso não pode passar em branco, não pode deixar de ser abordado. Ela confessa que já foi cristã, que cresceu, frequentou a igreja, cresceu na igreja, e hoje ela é uma candomblessista, ela é de outra religião. Até aí tudo bem, ninguém é obrigado a seguir uma religião que aprendeu e que foi instruída desde pequeno. Todo mundo tem liberdade para ser e fazer da sua vida o que quiser, inclusive sua vida religiosa. A questão não é esta. A questão é que ela tem um comportamento traiçoeiro, covarde. Ela trata a religião cristã como um embargo, como de fato é.
A religião cristã é um entrave para a revolução cultural e por isso ela é um mal, segundo eles, a ser combatido. E ela vai no público mais frágil, no público mais vulnerável, que são as nossas crianças. Isso é covardia, isso é canalice, e pessoas assim não podem ser respeitadas como pessoas comuns, pessoas de bem. Essas pessoas têm que ser desmascaradas. E não precisa falar muito sobre elas, elas mesmas, confessando seus planos, os seus ardis, elas mesmas acabam se dando a conhecer a respeito do próprio caráter delas, né? Então ela diz que, certa altura do vídeo, não, mas não funciona, os adultos não vão receber isso de bom grado, não vão aceitar. E ela diz, não, mas não se trata de adultos, se trata de crianças, nós vamos lá, nas crianças, é com elas. A revolução começa com elas. E de fato, revoluções culturais demoram 20, 30 anos, porque é preciso que se passe aquela geração mais conservadora, aquela geração que já não consegue mais ser doutrinada, ter o seu pensamento moldado ou remoldado, digamos assim. Então eles precisam de uma geração nova. E é por isso que, de forma bem recorrente, nós vemos que grande parte de revoluções e de passeatas e de briga por determinado direito ou derrubar isso ou aquilo, geralmente isso é feito por jovens, de um modo geral. Os jovens são mais suscetíveis à sedução de pautas esquerdistas. Existe um apelo muito grande para questões de justiça social, no qual esse apelo ou esses apelos mexem muito com o brio, com a vaidade do jovem. O jovem acaba sendo colocado ali como um agente da revolução, e isso traz uma espécie de orgulho para ele. É muito fácil seduzir o jovem para fazer parte de revoluções. E, conforme essa moça, tem que começar cedo, tem que se infiltrar nas igrejas. Isso é de uma desonestidade sem tamanho, desonestidade no mínimo, né? E eu chamo a atenção justamente pela preocupação que nós devemos ter com a escola bíblica dominical. Veja bem, ela fala de escolinha, ela conhece o funcionamento da escola bíblica dominical, né? Ela sabe, o pessoal adulto fica no culto, fica no templo ou nas suas salas por faixa etária, e as crianças também vão para suas salinhas, e é ali o laboratório de experimento social para as crianças. Então veja bem, ela usa e faz menção da Bíblia para cumprir esse propósito. De novo, ensinar e pregar a Bíblia, ou melhor, ensinar e pregar com a Bíblia não é a mesma coisa que ensinar e pregar a Bíblia. Os hereges sempre fizeram isso, sempre usaram da Bíblia, sempre usaram da doutrina para consumar seus ensinos. Porque, veja bem, a eficácia da heresia jaz justamente no fato de que a doutrina é confundida com a heresia. A heresia é pregada a partir da doutrina. E ela vai, de forma muito contundente, falar que sim, olha aqui, as criancinhas depois têm que mostrar para o pai que Jesus gosta dos pobres e não dos ricos. Que o rico não entra no reino de Deus. E ela fere um princípio da interpretação bíblica, que é a hermenêutica, né? Ela faz uma coisa totalmente séria, totalmente grave, que é descontextualizar o texto sagrado, onde Jesus fala de ricos e pobres. Jesus nunca disse que rico não herda o reino de Deus. Ele disse que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus. E por razões óbvias. O rico, por ser financeiramente mais abastado, ele enfrenta menos privações que os mais pobres. E por conta disso, naturalmente, ele acaba sentindo menos uma necessidade de Deus, ele tem as suas necessidades supridas, e quando nós temos nossas necessidades supridas aqui na Terra, nós sentimos menos a falta, ou pelo menos não almejamos tanto uma realidade eterna depois dessa vida. Até porque o dinheiro traz a possibilidade de nós adquirirmos bens aprazíveis, os bens que nos trazem sensações de prazer, de satisfação, e
Por isso, o rico acaba não se preocupando muito com as coisas de Deus e o reino de Deus, o reino vindouro. Sim, isso é uma coisa bem óbvia, mas não é por isso que o rico não vai entrar no reino de Deus. O rico que não coloca mamão, que não coloca o seu dinheiro, né, a quem Jesus chama de mamão, que não coloca o seu tesouro pessoal, quando o tesouro do seu coração não é o dinheiro, sim, ele pode sim herdar o reino de Deus, muito embora seja mais difícil para ele, porque fica mais difícil abrir mão dos prazeres quando você tem mais dinheiro, né? E ser rico e ter dinheiro não é problema nenhum. Ninguém gosta de ser pobre. Temos que parar de romantizar esse negócio de pobreza. Ninguém gosta. Sim, é verdade, a riqueza não compra a felicidade, mas a pobreza não compra nada. Então, esse negócio de dizer que é mais santo, que é mais pobre, isso tem que ser jogado por terra e tem que ser combatido, porque todo mundo gosta do vil metal, todo mundo gosta de dinheiro, todo mundo gosta de ter condições de acessar a tudo que deseja. A questão não é esta. A questão é que usa-se aí um texto fora de contexto para deturpar o ensino de Jesus a fim de criar revolucionários, pequenos revolucionários, que vão ter seus pensamentos moldados ao ponto de, no fim da sua infância e lá na sua adolescência, largar a igreja. Esse é o intuito. Então, você, professor de escola bíblica, você, pastor que adota professores para as suas salas, preste atenção. Escola bíblica é tão séria que é lá que eles querem atuar, querem se filtrar na escola bíblica. Eles querem fazer isso. E veja bem, ela cita Marighella, o Manual do Guerrilheiro Urbano, escrito por Marighella. Estamos fazendo certo? Não estamos fazendo. Nós estamos lendo? Se não estamos lendo, não estamos pondo em prática. Marighella, que era um terrorista, praticava crimes, assassinatos, ensina como criar caos, como criar um terrorismo urbano. É esse tipo de gente que quer se infiltrar na igreja para doutrinar crianças. Enfim, agora, você, pai cristão, ou mesmo professor de escola bíblica que ouve isso e que tem filhos, talvez você se escandalize com isso, mas você não deveria ficar tão escandalizado, porque ainda que esse tipo de pessoa esteja chegando agora na igreja, esteja planejando chegar agora na igreja, seu filho já é doutrinado na escola, tá? Seja ela pública ou particular. De qualquer maneira, é o dinheiro do contribuinte que está em jogo. Sendo pública, o dinheiro do contribuinte está sendo usado para criar revolucionários nas escolas públicas. Isto é um fato, não há como negar isto. Quem nega isto é justamente agente desse movimento. O revolucionário adora dizer que ele está apenas criando pensamento crítico nos seus alunos. Isso está acontecendo agora na escola pública e também na privada, onde você paga caro, paga uma nota preta, se sacrifica, abre mão de uma série de coisas para oferecer um ensino de mais qualidade para o seu filho e tem lá um professorzinho vagabundo revolucionário criando um militante. Você não deveria se escandalizar muito com esse vídeo dessa moça, não. Isso acontece com seu filho agora, e quando você está em casa e ele na escola, a semana inteira, seu filho fica exposto a esse tipo de gente. Mas você nunca se deu o trabalho de ir na escola saber o que é lecionado para o seu filho. Conhecer o currículo que é lá apresentado para o seu filho e é transmitido para o seu filho. Mas saiba disso. Se você está escandalizado com essa moça querendo se infiltrar na igreja, saiba que um método muito mais eficaz está sendo utilizado hoje. Aliás, o mesmo método está sendo usado de forma mais eficaz nas escolas. Tá? Então, esse vídeo de hoje foi um ponto aí fora da curva. Não foi tratado aqui de um assunto particularmente bíblico, mas desse tema em especial, que é esse plano revolucionário que começa nas escolas. Revolução cultural é mais eficaz do que uma revolução armada. E é por isso que é mais difícil reverter, porque é silencioso, é revestido de nobreza, é pelos pobres, é pelo amor, é pela paz, é pela liberdade de pensamento, mas apenas para a liberdade de pensamento deles, não sua, não do seu filho. Seu filho está agora sendo objeto de experimento
social e revolucionário nas escolas, mas eles querem ir mais longe, eles querem ir nas nossas igrejas e querem se infiltrar para gerar este produto revolucionário a partir das igrejas. Então você pode ver aí o grau de desonestidade e de mau caratismo dessa gente. É essa gente aí que tem que ser combatida, desmascarada. Tem que ser sim desmascarada. Tem que ser exposta. Agora, se você ficar de braços cruzados, você vai perder seu filho daqui a pouco, que vai largar a igreja, vai lhe chamar de reacionário, de burguês, safado, como acontece, e você perde seu filho porque simplesmente não enxerga, não procura enxergar mais de perto o que é feito e ensinado a ele nas escolas. Não se escandalize com isso sendo agora uma espécie de investida a partir da igreja. Isso já acontece nas escolas. A escola que você paga caro para colocar o seu filho. Tem lá um professor roubando, usurpando o papel de educador que cabe a mim e a você, como pais e mães. Eles estão usurpando e criando uma espécie de mente perversiva para a sociedade e para a família. Até o próximo vídeo, aqui no Adjunto EBD. Deus abençoe, que a graça e a paz esteja com você.